nós vamos falar uma coisa aqui que é uma coisa bastante interessante, que é a evolução da fibra ótica. Primeiramente, nós vamos falar sobre os primórdios da fibra ótica. Seria o avanço, como foi que a fibra ótica surgiu. Então, muitas vezes a gente fala, né, nós estamos no século XXI, a gente fala do século XX, que foi o século passado, a gente vai voltar um pouco mais no tempo, nós vamos para o século XIX, tá? Especificamente, nós vamos para 1870. 1870, na Inglaterra, um físico britânico chamado John Tyndall, ele conseguiu demonstrar para a Academia de Ciências Britânica, no caso a Royal Society, que a luz era capaz de fazer curvas, porque até então todo mundo imaginava que a luz só podia andar em linha reta. Então ele conseguiu mostrar num evento, num experimento bastante simples, como que a luz conseguia fazer curva, tá? Que é o que nós fazemos hoje. Nós levamos a luz através da fibra ótica fazendo curva, tá? Então, ele demonstrou isso pela primeira vez em 1870. E como que era? Ele pegou um reservatório, colocou água nesse reservatório, de um lado ele acoplou uma fonte de luz, e do outro lado ele fez um buraco nesse reservatório. Então, quando você fez o buraco, essa água começa a escorrer. Então, a água vai escorrendo aqui e vai fazendo um jato de água. Na sequência, o que ele fez? Ele pegou e ligou a fonte de luz. E você vê que a luz foi e começou aí batendo, ela ia refletindo nesse jato de água. Então, com isso, ele conseguiu demonstrar que a água fazia curva, tá? Que era possível a luz fazer curvas, acompanhando o jato de água. Isso aqui é um desenho. Agora, vocês querem ver na realidade? A realidade é isso aqui, ó. Vocês olham aqui, tem a garrafa d'água, a água, um laser verde aqui, e você vê aqui, ó, o desenho, ó, você vê o desenho do laser batendo aqui na parede, tá? Isso daqui é um vídeo, existe no Manual do Mundo, tá? Do Iberê Camargo. Esse vídeo aí, ele consta no YouTube, e eu inseri ele numa apresentação minha. Se vocês olharem no meu canal, onde eu falo sobre a evolução da fibra ótica, vocês vão ver que esse vídeo está lá por completo. Tá? É interessante que ele tem bastante coisa, bastante ilustrativo. Ali vocês veem essas características da fibra ótica. Ok, então nós vamos aí viajar no tempo aí, andamos 82 anos para frente. Chegamos em 1952. Ou seja, saímos do século XIX e estamos no século XX. Um físico indiano chamado Narinder Singh Kapani, conhecido como Kapani, ele fazia parte do Bell Labs da AT&T, e ele começou a estudar no doutorado dele as singularidades da reflexão total. Reflexão total é aquilo que a água vai batendo ali, a luz, desculpe, vai batendo dentro da água e vai ficando contida dentro daquele jato d'água. Então é o princípio de reflexão total. Inicialmente, ele estava procurando materiais que tivessem essas características de modo que funcionasse mais ou menos como um espelho. Tá? Então imagine que seria um jato de água onde a parte interna seria espelhada. Ele imaginava alguma coisa desse tipo. A gente vai ver que na realidade não é bem assim, mas é mais ou menos o que ele imaginava. Tá? E em 1955, ele só pensava em usar isso daí na medicina, porque eles pensavam em utilizar esses feixes de luz, assim, conseguir direcionar a luz de tal maneira que você conseguisse fazer material para endoscopia, né, para você introduzir dentro do corpo humano. Hoje a gente vê que qualquer laboratório aí, você faz um exame de endoscopia, o pessoal coloca ali um cordão de fibra ótica, ali são várias fibras óticas, ilumina tudo por dentro, tem vídeo, filma tal. Então ele já imaginava mais ou menos alguma coisa desse tipo. Só que depois, 3 anos depois, ele verificou em 1955, ele falou, pô, isso daqui dá para virar alguma coisa que eu posso usar em outras coisas também, além do uso da medicina, mas ele não tinha noção do que onde poderia utilizar isso. E ele pegou e criou e deu um nome de fibra ótica para aquele negócio que ele tinha inventado. Então, o nome fibra ótica foi o Kapani que deu, e ele patenteou isso daí também. E vocês vão ver, então, que daí na década seguinte, que é a década de 1960, a gente tem muito avanços nessa área ótica e nessa área de fotônica. E verificou-se também que a fibra ótica seria uma séria candidata a substituir os sistemas baseados em cobre e baseados em micro-ondas. Nessa época aqui se usava muito micro-ondas. Então, nas cidades você tinha as redes de cobre, as redes de telefonia, e entre uma cidade e outra, mais ou menos, o pessoal já começava a usar os links de rádio, os links de micro-ondas. Então, agora nós vamos para a década de 60. A década de 60 foi os avanços tecnológicos da década de 60. O que nós tivemos na década de 60? Primeiramente,
nós tivemos que o físico americano da Hughes, a Hughes, para quem não conhece, é uma empresa muito grande, uma multinacional muito grande, que trabalha em vários segmentos de equipamentos e também trabalha na parte de satélites. Eles são muito fortes no segmento de satélites. Então, esse Theodore Maiman inventou o laser. Ele inventou o laser, que, ou seja, é um laser de rubi, na época era um laser de rubi, o qual fornecia uma luz extremamente direcional. Então a luz não saía em foco, ela não abria assim, ela era extremamente direcional, né? E com elevada intensidade. E com isso você possibilitava você também fazer modulações em alta frequência. Poderia chavear o laser, acender, apagar em alta velocidade. Ou seja, você começava a fazer uma modulação em amplitude. Então ele descobriu esse fenômeno, esse dispositivo aí, chamado de laser. Em 66, 6 anos depois, o Charles Kao, que era um físico chinês, e um inglês chamado George Hockman, eles trabalhavam no laboratório da STL, que é Standard Telecommunication Laboratories, da AT&T, International Telephone and Telegraph, no Reino Unido, né, na Inglaterra, eles começaram a estudar e eles chegaram à conclusão de que a aplicação da fibra ótica em telecom ela seria viável, desde que ela tivesse uma atenuação na faixa de 20 dB por quilômetro, em 1966. Hoje, qual é a atenuação da fibra ótica? 0,2 dB por quilômetro, ou seja, 100 vezes menos do que ele estava imaginando naquela época. Então, imagine o que vem pela frente aí, né? Então, se você usasse essa fibra ótica com 20 dB por quilômetro, usando o laser que foi desenvolvido pelo Theodore Maiman, isso daí seria uma revolução e poderia utilizar no sistema de telecomunicações. Daí, em 1966, a gente está falando em 1966 a nível do mundo, agora 1966 a nível Brasil. O que aconteceu em 1966? Houve a fundação da Unicamp pelo professor Zeferino Vaz. O professor Zeferino Vaz era um visionário, um cara que tinha uma mente brilhante, extremamente político, extremamente habilidoso nas negociações. Então, ele pegou e conseguiu fundar essa Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, que ela pertence ao governo do estado de São Paulo. Então, a ideia dele, o que ele vendeu? Ele queria montar uma universidade, fundar uma universidade, onde as pessoas pudessem fazer a sua graduação, seu curso de engenharia, seu curso de física, de química, de medicina, biologia, uma série de coisas. Porém, eles deveriam fazer também pesquisa aplicada, não ficar só no ensino, eles tinham que fazer pesquisa, eles seriam um centro de estudo de pesquisas. Além de você poder fazer a pós-graduação. Quando você faz a pós-graduação, você já está trabalhando na universidade, fazendo a pós-graduação, e com isso você conseguiria contribuir para o desenvolvimento industrial. Então você seria uma alavanca, você alavancaria a indústria nacional. Como que ele conseguiu fazer isso? Ele repatriou profissionais brasileiros. Vocês vão ver aqui no decorrer que existem muitos brasileiros extremamente capacitados, habilitados, que não estavam no Brasil, estavam trabalhando em laboratórios de pesquisa e universidades no exterior. Então, o que ele fez? Ele pegou e trouxe esse pessoal de volta para o Brasil. E ele tinha uma filosofia. Ele falava: eu não tenho nada, quando vocês vierem para cá, vierem trabalhar para cá, vocês não terão nenhuma mesa para sentar, eu não tenho nada para oferecer para vocês. No momento eu não tenho nada, eu só tenho um sonho, eu só tenho uma esperança. Porém, eu garanto para vocês que quando vocês estiverem aqui, a gente começar a trabalhar, eu vou conseguir dinheiro para a gente poder alavancar os desenvolvimentos. E muita gente pegou e topou e entrou nessa vibe, vamos chamar assim, nessa vibe do professor Zeferino Vaz. Então, a Unicamp foi fundada em 1966. Em 68, 2 anos depois, lá no exterior, apareceu o que o pessoal chama aí de um guia de onda. Guia de onda é a fibra ótica, com perdas da ordem de 100 dB por quilômetro, chamado CELFOC, que foi desenvolvido em 68 pelo trabalho de pesquisa da Nippon Sheet Glass Co., a Nippon Sheet Glass Co. E a Nippon Electric Co. A Nippon Electric Co., para quem não conhece, é a NEC. Essa aqui é a logomarca antiga dela, essa é a logomarca mais recente. A NEC, um dos maiores fabricantes de equipamento no Brasil. O que a gente tinha de central telefônica da NEC, o que nós tínhamos links de micro-ondas da NEC, era incrível, tá? Então, a NEC é uma empresa referência aí no mercado de telecomunicações. Agora, vocês lembram que o Kao e o Hockman, eles falaram que fibra com atenuação de 20 dB por quilômetro seriam factíveis de serem usadas. Aqui, ó, o pessoal já estava descobrindo uma fibra, conseguiram fazer uma fibra com 100 dB por quilômetro, ou seja, 5 vezes mais do que o necessário. Então, a coisa está evoluindo.
E nos próximos 7 anos, aí 68 para 75, a coisa avançou, e o pessoal conseguiu melhorar essa fibra e foi reduzida não para 20, mas para 6 dB por quilômetro. Isso no comprimento de onda de 830 nanômetros, que é o comprimento de onda que trabalha no infravermelho. Então, em 1975, nós tivemos aí 6 dB por quilômetro, fibras desenvolvidas pela NSG e pela NEC.